Olá, gente. Tinha já algum tempo que eu gostaria de falar um pouco sobre as duas parábolas de Lucas 15, que fala sobre a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Tem outras até mais parábolas, mas eu quero falar dessas duas. E eu sempre gostei dessa parábola da ovelha perdida, porque quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, logo no início a gente ouve muito pregações, ouve muito falar sobre essa parábola da ovelha perdida, ouve muito falar sobre o filho pródigo, e é uma história assim que é muito impactante, né? E a parábola da ovelha perdida, no capítulo 15 de Lucas, diz assim que, a partir do versículo 3 diz que Jesus começa a contar uma parábola. Ele diz que um homem ele tinha 100 ovelhas e ele estava com essas ovelhas no campo. Ele tinha 100 ovelhas e quando ele chega em casa, ele chega no aprisco, no lugar de repouso das ovelhas. Ele conta suas ovelhas e percebe que está faltando uma. Aí o que ele faz? Ele deixa as 99 protegidas, viu, gente? As 99 elas não ficam dispersas, não. Elas ficam bem guardadas pelo Senhor, bem protegidas, bem cuidadas e quentinhas também. Então, o Senhor ele vai atrás da ovelha perdida porque as 99 estão em proteção, sob sua proteção. A ovelha perdida é aquela que em algum momento da vida dela, ela estava andando juntamente com o rebanho, e sem perceber, ela tropeçou em algum lugar, em alguma pedra, e caiu em algum buraco, em alguma vala, e ela se machucou. Por ela se machucar, ela não consegue se levantar e seguir o rebanho. Por ser sem ovelhas, o pastor, talvez ele não percebeu que estava faltando uma naquele momento. Mas quando ele levou as suas ovelhas para o abrigo, para o lugar tranquilo, o lugar de descanso, ele começou a contar as suas ovelhas e percebeu que estava faltando uma. E diz aqui a parábola que ele sai para procurar, ele fala, olha, eu vou procurar minha ovelha, ela está faltando uma ovelhinha aqui, eu preciso encontrá-la. E ele encontra, e quando ele encontra, ele traz a ovelha para casa e faz uma festa, se alegra com seus amigos. Então, quando Jesus fala essa parábola, é uma parábola muito linda também. Ele diz no versículo 7 que os anjos também fazem festa no céu, nos céus, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Então, ele está comparando aqui uma ovelha perdida com uma pessoa que está distante dos propósitos de Deus, que caiu por alguma situação, não queria não queria que tivesse acontecido isso, mas ela caiu. Ela, no momento de descuido, ela caiu e o pastor ali foi atrás e encontrou. E quando ele encontrou, ele trouxe de volta. E a ovelha, ela ficou muito feliz também. Eu acredito que ela se alegrou muito também, porque ela estava novamente nos braços do seu pastor. Só que o filho pródigo, gente, tem uma diferença. O filho pródigo, nós lemos aqui a palavra de Deus, que ele, no capítulo 15, versículo 11 de Lucas, ele diz... O Senhor diz essa parábola que o filho pródigo, ele decidiu pedir a herança que lhe pertencia, pedir o dinheiro que lhe pertencia como filho, porque ele queria conhecer os prazeres do mundo. Ele estava cansado daquele conforto da casa do pai, ele estava cansado de tanto amor do pai, ele estava cansado de tanto cuidado, de tanta proteção, ele estava cansado ali de ser servido, porque o pai tinha muitos empregados que o serviam. Ele pensou consigo, olha, não quero mais nada disso, eu quero curtir um pouco, eu vou sair. Ele decidiu sair, diferente da ovelha. A ovelha caiu, ele decidiu largar, ele decidiu sair da casa do pai. Ele foi para um lugar distante, porque ele não queria que ninguém que ele conhecesse tivesse contato com ele. E ele gastou toda a herança de uma maneira dissoluta, como diz a palavra, com tudo aquilo que desagrada ao pai. Ele gastou seu dinheiro com coisas desagradáveis, porque nesse período que ele tinha muito dinheiro, provavelmente apareceram muitas pessoas para estar próximo dele, para estar ali, ser amigo dele, né?
Então, ele estava tão alegre, tão feliz naquele período ali, dando um rolê por o mundo, que não percebeu que o dinheiro dele estava se acabando. E chegou um ponto toda a herança que o pai tinha dado para ele, ele ficou sem nada, ele perdeu tudo. E nesse período que ele perdeu tudo, ele não tinha como sobreviver naquele lugar, porque ele estava muito distante, ele estava distante daquelas pessoas que o amavam tanto, que estavam em casa. O seu pai, como diz a palavra, que ele estava lá todo o tempo esperando o retorno do seu filho, mas o filho, ele ainda estava lá fora. Sabe por quê? Porque ele ainda, mesmo com todo o dinheiro, com todo o dinheiro que tinha sido destruído, vamos dizer assim, destruído toda a herança dele com coisas que não são boas, que não levam a lugar nenhum, mesmo assim ele estava naquela situação. Ele pensou consigo mesmo: olha, eu preciso de um emprego. Eu agora não tenho mais dinheiro, não tenho mais amigos, não tenho mais pessoas, estou distante de casa, distante da casa do meu pai, não tem como sobreviver. E como ele tinha aprendido com o pai que bons modos, bons costumes, né, ele não teve coragem de roubar, e ele foi pedir emprego para um cidadão ali daquele lugar onde ele estava. E aquele senhor era um homem que tinha posses e o colocou para trabalhar no chiqueiro. Trabalhar no chiqueiro, para quem conhece, para quem sabe como que é um cheiro muito desagradável. Aquele filho pródigo, gente, que tinha tudo, tinha um palácio, tinha um lugar maravilhoso, tinha o amor do pai, o amor da família, o cuidado dos servos que ali estavam. Ele decidiu viver uma vida diferenciada, queria conhecer novas coisas, queria conhecer o mundo, queria conhecer os prazeres do mundo, e terminou quebrando a cara. Ele quebrou a cara, estava ali no chiqueiro. E aqui no capítulo 15 de Lucas, no versículo 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Olha só, ele só voltou para a casa do pai quando ele reconheceu que ele estava na lama. Quantas situações nós vemos assim nesse mundo, né? Quantas pessoas, elas saem da casa do pai, elas abandonam tudo, abandonam o conforto, abandonam o amor, abandonam a proteção e vão curtir um pouco lá fora. E às vezes elas estão cobertas por lamas. Lamas aqui pode ser simbolismo de pecado, de sujeira, tudo aquilo que é desagradável, tudo aquilo que não é para uma pessoa que foi criada, gente. Na verdade, não é para nenhum ser humano, mas pensa um filho que foi criado numa mansão. Ele sair de casa e perambular por este mundo é como se fosse um morador de rua que deixou uma mansão e foi morar na sarjeta, debaixo das pontes aí da vida, na miséria. Quando tudo acabou, estava ali prostrado, num chiqueiro, estava com vontade de comer até mesmo a comida que os porcos comiam. Que humilhação, que humilhação. Precisou chegar nesse ponto, precisou chegar no fundo do poço. Ainda bem que ele reconheceu mesmo no fundo do poço, porque tem pessoas que até mesmo no fundo do poço, elas não reconhecem. Elas estão ali no fundo do poço, mas elas não reconhecem, não sentem saudade. Às vezes elas sentem saudade da casa do pai, mas o orgulho impede que ela possa retornar para a casa do pai. Mas olha, filho, filha, o pai te espera. Se você está nessa situação, o pai te espera. Ele está sempre de braços abertos, esperando o retorno do filho. Então, essa palavra ela é extraordinária. O filho, ele só retornou porque ele reconheceu que ele precisava. Ele falou: olha, eu vou pedir para o meu pai para ele me colocar como empregado. Mas, gente, filho é filho, ele pode estar onde ele estiver.
Se ele estiver no outro lado do mundo, ele continua sendo filho. Se ele estiver na sarjeta, ele é um filho na sarjeta, mas é filho. Então, filho amado, você sempre é amado do Pai, sempre é protegido do Pai. O Pai, ele não mandou empregados atrás, não. Você percebeu isso? O pai não mandou uma comitiva ir atrás procurar o filho. O pai não chamou a polícia, vamos dizer assim. Eu preciso denunciar, meu filho está desaparecido. Não. Ele não fez nada disso. Porque o filho decidiu sair. Ele decidiu curtir um pouco a vida lá fora, conhecer esse mundão. Ele decidiu. E o pai não impediu. O pai liberou. O pai ficou triste, é claro, mas ele liberou. Ele falou, pode ir, vá, meu filho, vá. Ele liberou, deu a herança nas mãos dele e falou, meu filho, pode ir, eu libero você. Porque mesmo se ele falasse para não ir, o filho ia ir, porque ele já estava decidido. Ele estava decidido ir embora da casa do pai. Mas o interessante, gente, é que ele reconheceu que estava na lama, no pecado, que estava com a vida destruída, que estava com tudo, a vida emocional acabada, a vida financeira destruída, a vida espiritual detonada, na lama. Gente, pensa um judeu na lama, perto de porcos. Judeu, o porco, ele é imundo para o judeu. Imagina um judeu aqui no chiqueiro. Esse jovem aqui era judeu. Então, muitas pessoas estão aí na lama. Espero que ela tenha chance de reconhecer que o Senhor está esperando, que o Senhor, que o Pai espera de braços abertos o retorno desse filho. Quando o filho voltou, quando o filho aqui da parábola voltou, o pai estava com os braços abertos. E o pai falou assim, olha, para os empregados, trazei roupa para o meu filho precisa se vestir, ele está que nem um mendigo, traga roupas para ele, traga sandálias para ele, para colocar nos pés, traga um anel símbolo de autoridade, meu filho voltou. Quando ele diz meu filho estava morto, porque estava distante, ele nem sabia se o filho tinha vida mais. Estava muito longe, não tinha telefone como aqui para a gente se comunicar, mandar mensagem, mandar um e-mail, saber onde que estava, não tinha nada disso. O pai não sabia, e ele também não mandou atrás, mandou alguém procurar o filho, porque o filho decidiu, gente, ele decidiu partir, ele decidiu renunciar tudo que ele tinha de conforto ali, para viver uma vida diferenciada. Só que, na verdade, foi uma experiência muito amarga que ele viveu naquele período de tempo. Não sabemos o tempo que ele passou nessa situação, porque a Bíblia não relata isso. Mas, gente, o tempo que ele ficou nessa miséria, olha, deve ter sido horrível para ele. Um rapaz muito abençoado, tinha uma família maravilhosa, tinha uma vida muito próspera, está numa situação dessa, chegar a ponto de querer comer comida dos porcos. Você sabe por que ele queria comida dos porcos? Porque ele estava com fome e não tinha condições de comprar nada. Ele estava com fome, por isso que ele desejava se alimentar com aquela nojeira, com a comida dos porcos. Então, gente, o filho pródigo, ele decidiu, e a ovelha, ela caiu, ela tropeçou. Ela não queria ter caído. Ela estava andando, tropeçou, se machucou e não conseguiu se levantar. Por isso que o pastor foi atrás, foi buscar, foi lá trazer no colo e fazer festa. Mas o filho pródigo, o pai não mandou ninguém atrás. O pai deixou, ele não podia impedir. Ele até podia, mas ele não quis impedir, ele deixou o filho ter liberdade. O filho decidiu ir embora de casa. Então, que nós venhamos ficar com essa palavra, fique com essa palavra aí, medite nela, passe para alguém que você percebeu que está com uma situação difícil, para entender essa questão aí do filho, porque precisa voltar, e o pai está esperando, a ovelha está com a perninha quebrada, está machucado, o pai, ele vai buscar, o pastor, ele vai atrás, ele vai lá e traz de volta, mas o filho pródigo, ele não vai não, sabe por quê? Porque o filho pródigo, ele decidiu ir embora, ele decidiu largar a casa do pai, e o pai não pode proibir da pessoa tomar decisões, o pai não pode. O pai, ele deu liberdade para você escolher, ele deu liberdade para cada um de nós escolher. Então, o filho pródigo, ele decidiu ir embora, ele não quis mais, ele quis conhecer coisas novas, só que nesse período aí, ele não soube administrar bem sua vida, não soube administrar bem o dinheiro, perdeu foi tudo, viveu uma vida muito desagradável,
Que nós não venhamos estar nessa situação. E se porventura a gente tiver alguém que está nessa situação, estejamos orando por essa pessoa para que ela possa retornar, para que ela possa enxergar que ela precisa retornar para a casa do Pai. Amém? Fico com essa palavra aí. Deus abençoe todos vocês.